se a realidade que a gente conhece não for a única que existe? É uma ideia que mexe com a nossa cabeça, né? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num paradoxo que desafia justamente isso. Vamos explorar o mundo de uma figura um tanto enigmática, chamada Hennegar, um lugar onde a linha que separa o sonho da realidade, bom, ela simplesmente desaparece. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aí. O Hennegar, ele tá acordado? Está sonhando? Ou será que ele se encontra num estado que há duas coisas ao mesmo tempo? É essa questão que vai abrir as portas pra gente entender o paradoxo que ele representa. Para começar a entender o Hennegar, primeiro a gente precisa entender o mundo dele. E olha, não é um lugar comum, viu? Pode esquecer as leis da física que a gente aprendeu. Lá, a consciência não é uma mera espectadora da realidade. Ela cria a realidade ativamente. O pensamento, a pura intenção, se transforma em matéria. Essa ideia vira a nossa noção de tempo de cabeça para baixo. Imagina só, um lugar onde o tempo não é uma linha reta, um momento depois do outro. Não. Lá é como uma imensa tapeçaria, onde todos os momentos, passado, presente e futuro, estão todos ali, acontecendo juntos. O Hennegar não vive um instante de cada vez. Ele experimenta tudo de uma vez só. E se o tempo é todo fluido assim, o espaço também é, claro. O ambiente em volta do Hennegar não é um cenário fixo, parado. Pelo contrário, é um espelho dinâmico, que reflete o estado interior dele. Qualquer emoção, qualquer pensamento, já é o suficiente para alterar a paisagem ao redor. Essa frase aqui resume a lei fundamental desse mundo. O que se sente por dentro se manifesta do lado de fora. Simples assim. Não existe separação. A consciência é a matéria-prima de tudo. E isso, claro, nos leva a uma pergunta central. Se o mundo é só um reflexo, quem é que tá no controle de verdade? E essa pergunta sobre controle não vale só pro Hennegar, não. Ela nos joga numa ideia muito maior, sobre como a nossa percepção, o simples ato de observar uma história, pode mudar o jogo todo. A gente tá prestes a ver como quem lê, de certa forma, também cria. Geralmente, a gente pensa na leitura como um ato de consumo, né? O texto tá ali, paradinho, e o nosso papel é extrair o significado dele. Mas um novo jeito de pensar sugere algo bem diferente. Uma abordagem onde quem lê deixa de ser um espectador passivo e se torna um participante ativo, um co-criador, que ajuda a dar forma ao significado junto com a história. E isso nos traz a esse conceito de observador participante. A ideia aqui é que observar nunca é um ato neutro. O simples fato de olhar para alguma coisa já altera essa coisa. Aquela fronteira entre quem observa e o que é observado, ela se dissolve. Não se está apenas vendo a história, de certa forma se está participando dela. Com essa ideia na cabeça, a gente está pronto para dar um nome à ferramenta que vai resolver o paradoxo do Hennegar. Vamos falar sobre a realidade existindo em múltiplos estados ao mesmo tempo. Olha que pergunta provocadora. Na física quântica, uma partícula pode estar em vários lugares ou estados de uma vez só. É um estado que eles chamam de superposição. E se a gente pegasse essa ideia e aplicasse à literatura? E se uma história pudesse ter várias realidades, vários significados, todos existindo ali simultaneamente? Isso é a superposição literária. É a ideia de que um texto está transbordando de potencial. O personagem está vivo e morto. O caminho é seguro e perigoso. A realidade é sonho e vigília. Tudo ao mesmo tempo. Até que a consciência de quem lê entra em cena e colapsa uma dessas possibilidades, tornando-a a realidade daquela experiência. Agora sim, vamos voltar ao Hennegar com essa nova ferramenta em mãos. O mundo dele não é só estranho. Ele é um exemplo perfeito da superposição literária em ação. E essa cena aqui ilustra o conceito de um jeito brilhante. Veja bem, na frente do Hennegar não existe uma escolha entre três caminhos. Os três caminhos existem ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É uma coisa fisicamente impossível no nosso mundo, mas que faz todo sentido num estado de superposição. O ponto crucial é este. Não são só opções, são realidades completas, inteiras, todas válidas e presentes, só esperando que a observação do Hennegar, ou de quem está lendo, transforme uma delas numa experiência única. Qual caminho ele vai seguir? Aquele para onde a consciência dele o levar. E aqui vai outro exemplo poderoso. O espelho não reflete quem o Hennegar é. Ele reflete todas as versões de quem ele poderia ser. Cada um daqueles reflexos é uma linha do tempo diferente, uma vida diferente, uma possibilidade existindo em superposição. Essas versões dele mesmo são como as partículas da física, polo potencial. Elas ficam ali, naquele estado de talvez, sabe? Até que uma consciência, a do Hennegar, ou a de quem acompanha a história, foca em uma delas. E pronto, dá forma e realidade àquela versão, nem que seja por um instante. E com isso, a gente volta à pergunta inicial. Hennegar está acordado ou sonhando? A resposta é que a pergunta já parte de um ponto errado. Não é um estado ou outro. Ele existe em um estado de potencialidade, uma superposição de acordado e sonhando. O paradoxo não é um problema para ser resolvido, é a natureza da realidade dele. No final, a história do Hennegar se torna uma metáfora para algo muito maior. Ela revela o poder da consciência, não só na hora de ler uma história, mas no nosso envolvimento com qualquer tipo de informação. Ser um co-criador consciente, então, é entender que a nossa atenção não é passiva, é uma força criativa, é perceber que a atenção molda a realidade, é completar a história com significado pessoal e, o mais importante, é mudar a pergunta de o que isso quer dizer para o que estamos criando aqui, juntos. É uma mudança de chave que nos dá um poder imenso. E para fechar, fica uma reflexão. Na próxima vez que estiver lendo um livro, assistindo a um filme ou até observando o próprio dia a dia, pense nisto, como a experiência de ser ao mesmo tempo quem lê, quem observa, quem participa e quem cria a realidade. A resposta talvez seja o começo de uma jornada totalmente nova.